Será que você irá gostar do seu futuro? Será que você irá sentir orgulho do seu passado? Será que as pessoas irão contar as histórias de sua vida? Deixar um legado é muito mais do que fazer as pessoas lembrarem de você uma vez por ano no dia 2 de novembro. Não sei se celebrar descreveria os comportamentos das pessoas neste dia, o que me parece ser apenas mais uma obrigação a cumprir, pois neste período do ano, o que vejo são pessoas lavando as lápides dos entes queridos, combinado com alguns vasos de flores para que de alguma forma pareça ainda lembrar desta ou daquela pessoa que já se foi. Cada país tem suas culturas. No México, este dia é recebido com grandes festividades, além de nos trazer uma mensagem que causa reflexão. La Catrina, na cultura popular mexicana, é a representação do esqueleto de uma dama da alta sociedade. A personagem se caracteriza como um esqueleto de mulher usando um chapéu, como distintivo da alta sociedade do início do século XX, e tem a função de uma figura destinada em lembrar que as diferenças sociais não significam nada diante da morte. Ou seja, não esqueçamos que somos todos mortais. O que quero dizer com isso é que, independente das decisões que tomamos na vida, um dia todos nós viveremos de histórias. De quais histórias você quer viver? Qual é o legado que você quer deixar? Você já deve ter ouvido falar da teoria das necessidades de Abraham Maslow, onde Maslow nos traz um conceito que explica que as necessidades humanas possuem uma hierarquia, partindo das nossas necessidades mais básicas de sobrevivência, indo até as nossas necessidades de autorrealização e de transcendência. Stephen Covey contextualiza essa teoria de Abraham Maslow nos trazendo 4 grandes necessidades: viver, amar, aprender e deixar um legado. Se nós analisarmos o ser humano desde o nascimento até a sua morte, percebemos que uma das essências do ser humano é a evolução. A necessidade de viver está relacionada às nossas necessidades mais básicas, que são as nossas necessidades de sobrevivência. Estamos relacionando as necessidades como comer, dormir, beber e nos proteger. Dentro desse contexto, a pessoa que vive sempre operando nesse sistema mais primitivo tende a reagir às situações, tendo uma redução bem significativa da sua inteligência emocional. O indivíduo que tem as suas necessidades de sobrevivência satisfeitas, ele começa a evoluir na sua cadeia hierárquica de necessidades, passando as suas necessidades de amar, ou seja, são as nossas necessidades sociais, de pertencer a um grupo social, necessidade de amar e de ser amado. A partir desse momento, ele entra num sistema de aprendizagem muito intenso, pelo fato de que um dos maiores veículos de evolução humana são os nossos relacionamentos. A partir do momento que você e eu decidirmos entendermos uns aos outros, nós temos que desenvolver muito a nossa mente e a nossa capacidade de compreensão. E é aí que nós entramos em um novo estágio de desenvolvimento. E estaremos preparados para ingressar no nosso terceiro estágio, que é o aprender. O aprender está diretamente relacionado à autorrealização. É quando nós buscamos evoluir para evoluir todas as áreas da nossa vida. Porque veja só o que acontece quando o indivíduo busca o conhecimento para satisfazer suas necessidades. A
partir do momento que eu começo a evoluir, a agregar conhecimento, eu aumento o meu nível de discernimento na tomada de decisões. Eu vou me tornar muito mais assertivo na tomada de decisões. Sem contar que nos meus relacionamentos, que está relacionado à necessidade anterior, eu começo, a partir dessa evolução, a agregar muito mais na vida dessas pessoas. E a partir disso, outras pessoas vão querer se aproximar de mim. E essa rede de relacionamento começa a subir para um nível superior, onde estas pessoas começam a agregar uma na vida das outras. Quando eu paro diante de uma imensidão dessas e ao olhar para o horizonte, você não vê fim disso, que aí nos remete à nossa quarta e última necessidade: deixar um legado. Quais são as histórias que eu quero contar para os meus filhos, para os meus netos? Quais são as histórias que as pessoas irão contar sobre mim, mesmo depois que eu não estiver mais aqui entre eles? Legado, nós não estamos falando somente de filhos e netos. Nós estamos falando do que nós queremos deixar para este mundo. O que eu vou deixar que vai fazer valer a pena a minha vida aqui? Eu acredito sinceramente e verdadeiramente que nós temos que construir uma vida que vale a pena ser vivida. Esta vida é única, você já sabe disso, mas a pergunta é: você vive a sua vida como única? Quando falamos de legado, nós temos que entender que um dia nós vamos viver de histórias. Quais são as histórias que você quer viver? Nós somos todos mortais, então um dia nós vamos deixar de existir. Mas podemos sim construir ou escrever uma história sem fim, da qual as pessoas terão orgulho de replicar para outras pessoas. Eu desafio você a escrever uma história sem fim.